Algo não bate na saída de Jonathan Whitley da Audi, não pelo anúncio em si, mas pelo momento em que ele aconteceu. Em plena fase de construção do projeto mais sensível da equipe para 2026, um dos nomes mais importantes da estrutura simplesmente muda de lado. E o paddock reage na hora, porque esse tipo de movimento quase nunca é lido como detalhe administrativo. Quando uma peça que ajudava a equilibrar gestão, pressão e direção política deixa a equipe de forma imediata, a dúvida deixa de ser pessoal e vira estratégica. E o ponto mais sério é este: Gabriel Bortoleto perde proteção justamente quando a Audi entra numa zona em que estabilidade interna vale tanto quanto o desempenho na pista. Cruzando o timing da saída, o avanço da Aston Martin e a reorganização de poder dentro da Audi, a história começa a apontar para uma pergunta bem maior. Whitley apenas aceitou uma oportunidade, ou percebeu cedo demais algo que o resto ainda está tentando entender? Antes de aprofundarmos, se inscreva no canal e diga nos comentários de onde você está nos assistindo agora. Vou ler todos. E uma coisa que muita gente me pergunta: como eu faço esses vídeos de notícias? Foi com vídeos simples assim que vários canais conseguiram monetizar no YouTube. Se você quiser aprender como criar canais nesse formato, deixei um e-book no comentário fixado. É só acessar o link para ver como funciona. Eu tinha medo de me cortar fazendo a barba. Testei o Philips One Blade e foi outra história. Corta, apara e alinha sem irritar a pele. Dá para usar no seco ou no banho. Depois disso virei fã. Link no primeiro comentário afixado. A saída de Jonathan Whitley não foi apenas rápida, foi fora do padrão. E na Fórmula 1, quando algo foge do padrão, raramente é por acaso. Ele não era só um nome importante, era o ponto de equilíbrio dentro da Audi. O tipo de figura que segura pressão, organiza decisões e mantém o ambiente funcionando enquanto o projeto ainda está sendo construído. E quando alguém assim sai de forma imediata, o impacto não fica restrito aos bastidores. Ele muda o jogo inteiro. E é exatamente aqui que algo começa a não bater. Porque essa saída acontece no momento mais sensível do projeto. A Audi ainda está moldando sua estrutura para 2026. A unidade de potência segue em desenvolvimento. Ajustes internos estão acontecendo. E a liderança passa por uma mudança clara de perfil, com um comando mais centralizado. Isso, por si só, já exige estabilidade, já exige controle, já exige equilíbrio. E é justamente nesse cenário que o principal ponto de sustentação política da equipe decide sair. E quando isso acontece, a leitura muda. Não é mais sobre uma troca de equipe, é sobre timing, é sobre leitura de cenário, é sobre antecipação. E no meio disso tudo, o impacto não é neutro. Ele tem nome: Gabriel Bortoleto. Porque até aqui existia uma camada de proteção. Um ambiente onde o desenvolvimento era acompanhado de suporte interno, onde decisões não eram apenas técnicas, mas também políticas. E isso faz diferença, muita diferença. Principalmente para um piloto em crescimento, inserido em um projeto que ainda está se formando. Sem essa camada, o cenário muda. Fica mais exposto, mais direto, mais exigente. E isso não significa que a Audi perdeu o controle, mas significa que ela entrou em uma fase mais dura, uma fase onde o erro pesa mais, onde o ambiente cobra mais, onde o equilíbrio precisa ser reconstruído. E é exatamente esse ponto que começa a chamar a atenção dentro do paddock. Porque sair de um projeto pronto é comum. Agora, sair de um projeto em construção, isso não bate. Isso levanta a pergunta. Isso gera leitura. E quando esse tipo de movimento acontece, ninguém dentro da Fórmula 1 trata como detalhe. Ao mesmo tempo, do outro lado, o cenário é diferente. A Aston Martin segue reforçando a estrutura, atrai nomes estratégicos, ajusta sua base, organiza o ambiente para crescer no próximo ciclo da categoria. E a chegada de Whitley ali não parece coincidência, parece encaixe.
Parece decisão pensada. E quando dois movimentos acontecem ao mesmo tempo, um saindo de um ambiente em ajuste e outro entrando em um ambiente em expansão, a interpretação muda completamente, porque deixa de ser uma saída e passa a ser escolha. E quando vira escolha, a pergunta muda de nível. Ele saiu por oportunidade ou porque percebeu algo antes? Porque na Fórmula 1, quem está dentro lê sinais antes deles virarem manchete, antes deles virarem problema visível, antes deles aparecerem no resultado final. E isso não significa que exista um erro escondido, mas significa que existe um cenário em transformação. E cenários em transformação sempre carregam risco, sempre carregam incerteza, sempre exigem leitura. E é aqui que a história ganha peso de verdade. Porque Bortoleto não está apenas pilotando um carro, ele está dentro de um ambiente que acabou de perder uma peça importante de equilíbrio. E isso muda a dinâmica, muda a pressão, muda a forma como ele será avaliado e, mais do que isso, muda o tipo de desafio que ele vai enfrentar daqui para frente. Porque talento ele tem, velocidade ele já mostrou. Mas agora, o jogo não é só pista, é contexto, é estrutura, é política interna. E isso separa pilotos rápidos de pilotos que sobrevivem no sistema. E talvez seja exatamente isso que pouca gente percebeu ainda. Essa saída não explica o presente, ela antecipa o futuro. Mostra que a Audi ainda está se organizando, mostra que o projeto ainda busca estabilidade. E mostra que o caminho até esse ponto ainda vai exigir ajustes. Isso não diminui o potencial da equipe, mas deixa claro que o momento ainda não é de conforto, é de construção. E construção, na Fórmula 1, nunca é linear. Agora, a pergunta que fica não é simples. Whitley saiu porque surgiu uma oportunidade melhor? Ou porque entendeu que o timing dentro da Audi ainda não estava no ponto certo? E mais importante ainda, Bortoleto está entrando na fase onde o projeto começa a se consolidar? Ou justamente na fase onde ele ainda vai oscilar? Comenta aqui embaixo. Antes de encerrar, vale destacar um comentário que chamou bastante atenção no vídeo anterior. Jonas Jaque trouxe uma visão bem direta, dizendo que a Audi hoje parece mais promessa do que resultado, e que existe o risco de o projeto não se sustentar a longo prazo. Esse tipo de leitura não é isolada. Ela aparece em vários pontos do paddock, quando um projeto ainda está em fase de construção e não entrega consistência imediata. Só que tem um detalhe importante aqui. Projetos de fábrica, principalmente quando envolvem mudanças grandes, como as de 2026, raramente mostram força logo no início. Eles passam por fases de ajuste, erro, correção, até encontrar estabilidade. E é exatamente nesse ponto que a situação fica interessante, porque o que está em jogo não é apenas desempenho agora, é direção de projeto, é leitura de futuro. E talvez a dúvida não seja se a Audi é forte hoje, mas sim se ela está construindo algo que vai aparecer mais à frente. Agradecimento também a todos que comentaram no vídeo anterior e não apareceram aqui até o fechamento desta edição. Cada comentário ajuda a ampliar a leitura e enriquecer esse debate. E é exatamente esse tipo de discussão que faz a diferença. Porque na Fórmula 1, opinião rápida todo mundo tem, mas leitura de cenário, poucos fazem. E agora a pergunta continua aberta. A Audi está atrasada? Ou está apenas em uma fase que poucos conseguem interpretar? Comenta aqui. E se você gosta do nosso conteúdo e quer deixar isso registrado, seja um membro diferenciado do nosso canal. Basta procurar o botão Seja Membro abaixo desse vídeo, clicar e contribuir conosco mensalmente para conteúdos cada vez melhores. Porque essa leitura não é óbvia, e é exatamente por isso que ela importa. E se você quer continuar entendendo o que realmente acontece por trás das decisões que mudam a Fórmula 1, se inscreve no canal, porque no fim das contas,
O que define o futuro quase nunca aparece primeiro na pista. Aparece nos sinais que quase ninguém percebe quando eles começam.